Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Foco. O programa Foco é uma realização do canal STTV e hoje aqui no estúdio do canal STTV nós vamos estar recebendo uma ilustre visita. Vamos estar recebendo Otto Colombinas, ele que é empresário, ativista político há 16 anos, sabe tudo a respeito de CPI, sabe tudo a respeito da administração Bolsonaro. Não saia daí, assista esse programa até o final porque esse programa está sensacional. Volta com o programa Foco, hoje aqui nos estúdios recebendo Otto Colombinas. Tudo bem, Otto? Seja muito bem-vindo ao programa Foco. Muito obrigado, um prazer estar contigo aqui, esclarecendo ao seu público um pouco das notícias e do ponto de vista um pouco mais grave do que está acontecendo aí no nosso país. Maravilha! Na abertura do programa eu falei que você era um empresário e ativista político há mais de 16 anos. Isso. Fala um pouquinho de você para a gente conhecer melhor. Então, eu em 2005, praticamente, 2005 exatamente, eu comecei a me inteirar um pouco mais de como o mundo funciona, quais são os vetores de poder que atuam, não na questão política, mas na administração e o que a gente chama de governo paralelo. O que é o governo paralelo? O governo paralelo são as forças internacionais que colocam seus títeres para comandar os países a que eles têm interesse. Então isso fica evidente aqui no Brasil, que após a nova república, interesses transnacionais submeteram o Brasil ao crime organizado. O que é o crime organizado? A aliança delitiva entre membros do poder e criminosos. E colocou o Brasil, o seu povo, que é o Brasil como o país mais rico do mundo, e seu povo sem acesso a essa riqueza. O Brasil, que é um país mineral e agrícola, seu povo não tem acesso a essa riqueza. Fica submetido aos interesses de políticos traidores e criminosos e nessa dificuldade. Então, isso que nós temos que enxergar e esclarecer a vocês. Maravilha, maravilha. Acho que esse é o pensamento de toda a população brasileira nesse momento. Sem dúvida, sem dúvida. Pegando esse gancho, qual que é a sua impressão da CPI? Olha, a CPI é o seguinte, nada mais é que um grande teatro para expor e desgastar a imagem do presidente Bolsonaro. O Poder Executivo, administrado pelo presidente Bolsonaro, conseguiu ser esterilizado, colocou gente de confiança, gente competente nos ministérios e o país está indo em frente. O ministro Tarcísio fazendo obras espetaculares, tocando o país em frente. Agora, o judiciário e o legislativo está repleto de criminosos e traidores e estão segurando e impedindo o Brasil de se desenvolver da forma que deveria ser. Então, qual a forma, o que eles bolaram de fazer? Fazer uma CPI em cima desse Covid e só chamar membros do Poder Executivo. Nenhum governador foi convocado, onde meteram a mão, na linguagem popular, absurdamente. O STF colocou a administração dessa pandemia na mão dos governadores para poderem ter acesso a todo tipo de crime, de compra de equipamentos superfaturados, quer dizer... É isso. Em nenhum momento os verdadeiros criminosos estão sentados lá fazendo depoimento. É complicado isso, né? Sem dúvida. Submeter um general de divisão, um homem íntegro, a perguntas ridículas por um criminoso que é o Renan. O senador Renan tem uma história, tem uma ficha corrida junto ao STF imensa. Então as questões estão subvertidas, completamente inverso. Quer dizer, é o bandido entrevistando o benfeitor.
É uma coisa absurda. Houve uma inversão de valores. De valores, né? Completamente. Está tendo uma inversão de valores muito grande no nosso país. Sem dúvida. Hoje em dia o errado é o certo. Sem dúvida. Você vê isso constantemente. Por exemplo, você que transita pela cidade, você vê os policiais, por exemplo, a polícia militar, ela fica restringida a ter sua atividade. Quer dizer, o bandido tem todas as opções do mundo e as forças do bem ficam submetidas ao crime agora. Então, a CPI é um exemplo típico disso. Na realidade, em cima do que você falou a respeito da segurança pública, hoje que eu vejo é que a segurança pública está engessada, né? Sem dúvida. Você não pode fazer nada, aquela autoridade de polícia que existia, já não existe mais. Hoje em dia você vê aí o policial fazendo uma abordagem correta, uma abordagem perfeita, e o cidadão que está sendo abordado, em vez de ele ficar agradecido ao policial que está sendo abordado, não, ele quer achar que ele está na razão e que ele não deveria ser abordado. E acaba entrando em vias de fatos, como a gente costuma ver. Inclusive, hoje pela manhã eu vi uma reportagem falando a respeito de um policial que foi agredido na rua, fardado porque foi abordar um motoboy e o motoboy agrediu ele. Então, acho que tudo isso é reflexo, né? Reflexo, sem dúvida. Eu tenho alguns conhecidos que fazem caminhadas na região da residência do governador Dória e interpelam os policiais militares que estão lá fazendo a defesa, estão fazendo o seu trabalho e perguntam: escuta, o que vocês estão achando? Falam: nós estamos aqui por obrigação, nós detestamos esse governador, mas estamos aqui por obrigação, impedindo, eu sei que a população está certa, mas nós estamos fazendo isso. Quer dizer, houve uma completa inversão de valores. E isso não é de geração espontânea, senhores. Vocês têm que entender isso. Isso é uma cartilha produzida pelo Instituto Tavistock de Londres de submeter as forças do bem ao crime. Porque um país repleto de criminosos e submetidos ao crime é muito mais fácil de ser explorado, principalmente as suas riquezas minerais. Um país que não contesta, que seu povo não contesta e coloca o seu poder, que eu havia conversado com você outra hora, o seu poder instituinte, que é o poder de contestar e de cobrar as instituições, fica submetido a isso. É complicado. E agora a gente tem uma nova situação acontecendo no país, né? Claro. Agora a gente tem visto aí que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele está apoiando a candidatura do ex-presidente também, Luiz Inácio Lula da Silva. Como que você vê isso? Bom, para quem não sabe, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é o homem mais perigoso que o Brasil tem. É o traidor-mor da nação. Ele é padrinho do senhor Luiz Inácio no Diálogo Interamericano, que é uma instituição nos Estados Unidos que fomentou o Fórum de São Paulo. Para quem não sabe, são os países ligados à esquerda, administrados pela esquerda, onde 15 ou 16 instituições narco-guerrilheiras e traficantes e terroristas fazem parte. O logotipo do Fórum de São Paulo é a América Latina de ponta cabeça pintada de vermelho, que agora trocou de nome, que é o grupo de Puebla, isso. E o senhor Fernando Henrique Cardoso apresentou Luiz Inácio Lula da Silva como operador do Fórum de São Paulo. Então são irmãos siameses. Quem acha que Lula é perigoso, Fernando Henrique é muito mais. É um agente da City de Londres, agente da nova ordem mundial aqui. Então ele é o homem mais perigoso do Brasil. Maravilha. Por isso que ele dá as entrevistas que ele dá, ele é toda vez contestado pela esquerda e chamado pela esquerda para falar o que ele fala. E com certeza é o homem mais perigoso que o Brasil tem. É o maior traidor-mor. É complicado isso, né? Sem dúvida. Não deveria ser, né? De jeito nenhum, já foi ex-presidente, já foi o número 1 do país, deveria estar protegendo o país e não fazendo o que ele está fazendo. Sem dúvida. É um agente traidor para nos manter artificialmente na miséria. Esse é o objetivo dele. Maravilha. Nós temos que discutir conceitos também. Por exemplo, um conceito de democracia. Você pergunta na rua o que é democracia? Democracia é a segurança do direito. Sim. Não, mas nós temos lá eleição. As eleições são a festa da democracia. De jeito nenhum. Eleição é um mecanismo de escolha do melhor entre iguais. E isso não ocorre no Brasil. Porque os chefes partidários colocam seus
agentes para operar o poder deles. Então a eleição praticamente é indireta no Brasil. É isso que você precisa entender. E só o Bolsonaro, com a força que tem, com o artigo 142, que vocês vão pesquisar o que é o artigo 142, tem condição de mudar isso. Fora isso, não há solução. Pensem que tem solução no processo político eleitoral, porque não há. Maravilha. Pessoal, esse assunto está bem legal, está sendo assim bastante esclarecedor, e só que a gente vai chegando ao final do programa, né? Como o programa está de retorno, nós estamos fazendo programas curtinhos, só para a gente esclarecer, e depois a gente volta novamente com o Otto para dar mais esclarecimento a respeito do que está acontecendo no dia de hoje. Otto, eu vou fazer uma última pergunta, e essa última pergunta é uma pergunta que eu tenho certeza que você vai gostar, porque é o que você ultimamente mais gosta de fazer. Fala pra gente a respeito da administração do nosso presidente Bolsonaro. Canal STTV. Acompanhe nossa programação. Programa Grandes Mestres. Programa Foco. STTV, um canal feito para você. Bom, eu tive prazer de estar com o General Mourão algumas vezes, uma vez só com o presidente, a candidato Bolsonaro, e nós sabemos que ele foi selecionado para fazer o trabalho que está sendo feito. Ele não entrou lá não foi por paraquedas, foi selecionado para fazer o trabalho, para colocar o Poder Executivo em ordem. A gente analisa o trabalho dele pelo trabalho dos seus ministros. Ele colocou gente competente nas áreas fundamentais. Perdeu o Ernesto Araújo nas relações internacionais, perdeu o Weintraub por pressão política, quando ele citou qual era a vontade dele naquela entrevista, naquela filmagem dentro das reuniões, em relação ao STF. Mas, do ponto de vista do trabalho dele, eu acho que está sendo o que ele pode fazer. Eu gostaria que ele fizesse mais alguma coisa, que seria chamar o artigo 142. Já que ele trocou todos os comandantes militares, trocou o ministro da Defesa, e chegou o momento de fazer esse trabalho. Mas eu sei que existem pressões internacionais, existem convênios internacionais e tudo isso que limita a capacidade dele fazer isso. Mas eu estou apoiando ele, sem dúvida. Se sair a nova eleição, terá meu voto, com certeza. E está fazendo o que é possível. Maravilha. A mídia toda contra, que a mídia oficialista, que é Rede Globo e afins, são território de operação do inimigo, a gente chama isso. Mas ele está fazendo o que é possível. Tem suas derrapadas, mas como todo mundo tem, mas ele é um cara, desculpa, cara, mas é um sujeito sincero, de boa vontade e coberto de boas intenções. Otto, no começo da sua resposta, você falou uma coisa que eu fiquei bem curioso. Pois não. Não sei se você vai poder responder. Claro. Você falou que o presidente Bolsonaro ele foi selecionado. O que seria ser selecionado? Porque pra a gente votou nele. O que você quer dizer a respeito de selecionado? Que ele já estava predeterminado de ser o presidente? Bom, vamos ver o que eu posso falar para os senhores. Vamos falar assim, as forças do bem, civis e militares, tinham uma opção: ou faziam uma intervenção militar no poder, que seria através do general Vilas Boas, ou colocariam um candidato com penetração, combatente, com perfil involuto, sem nenhum problema, a disputar as eleições. Algumas correntes
das Forças Armadas queriam intervenção militar, principalmente no momento da facada do presidente e no primeiro julgamento do Lula. E o general Vilas Boas optou por fazer o processo político eleitoral através do Bolsonaro. Então, ele foi pensado e foi selecionado, falou: você topa fazer o assunto, tocar o assunto em frente? Eu falei sim, e essa foi a operação. Eu particularmente gostaria que tivéssemos tido a intervenção militar, porque daí se resolveria o problema de uma vez. Mas as Forças Armadas tiveram essa opção e nós temos que entender. Afinal, eles têm mais informações do que a gente aqui. Sim, com certeza. Otto, considerações finais. Olha, muito obrigado. Eu acho que é importante ter um canal que esclareça a população, um canal que traga a verdade, os vetores de poder que atuam na execução do poder no Brasil, a esperança ao povo brasileiro de dias melhores, apesar de tudo isso que nós estamos passando. E eu cumprimento vocês por ter esse objetivo também, de nos dar a oportunidade de colocar essas questões para o povo brasileiro. Maravilha. O canal STTV, acima de tudo, ele é um canal que quer passar a verdade para a população brasileira. Nós temos todo o privilégio, nós temos toda a vontade de estar passando informações verdadeiras, informações que foram pesquisadas e analisadas com o maior objetivo. Otto, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, foi uma grande satisfação. Vamos estar marcando um outro dia para você vir fazer uma entrevista com mais explicações. Vamos esperar os nossos internautas, os nossos telespectadores com as suas perguntas. Com certeza vai surgir muitas perguntas e você vai estar voltando para responder essas perguntas. Muito obrigado, viu, Otto? Obrigado a você, obrigado a todos, obrigado pelo canal, pela oportunidade. Maravilha, senhores. Eu sou Salim Tosta. Este é o canal STTV. Canal STTV, um programa e um canal feito para você.